igual o Silvio Santos. Colocar o microfone na boca. Na verdade, esse microfone é melhor. Eu tô igual o Silvio Santos, credo. Não, o microfone. Deixa eu ver se eu... Então, bom dia a todos. Aqui tem umas coisas de segurança que a gente aproveita e já passa para vocês. Acho que vale a pena. Até vou falar primeiro isso, que acho que faz mais sentido. Aí a gente gasta um tempo melhor. Esse MRI PPT, eu não me lembro o que é. Deixa eu ver. Esse aqui foi o training que eu tive que fazer lá no NIH, ó. Deixa eu ver aqui. Eu vou passar rapidinho, então, nesses MRI Safety. Aqui não, aqui são filminhos, né? Então tá, eu vou lidando aqui com vocês hoje dessa forma. Deixa eu compartilhar a tela. Cadê aqui? Permitir. A tela inteira. Legal, alguém mais entrou. A Isabelle, né? Beleza. Permitir. Ok. Então eu vou começar com essa aula básica minha aqui de... Então, bom dia a todos. Quem estiver ouvindo a gente aí, eu vou começar... Está gravando, mas eu vou começar desse ponto. A gente vai falar um pouquinho de segurança e completar com a aula que eu dei no Encontro Nacional de Radiologia agora, sobre device, que eu acho que é uma coisa prática para vocês e muita gente não assistiu. A gente já aproveita um embalo. Eu vou usar essa aulinha do SCMAR. Quem tem acesso ao SCMAR, tem tanta coisa legal. Essa menina, essa moça é uma tecnóloga, inclusive, mas eles têm uma sessão só de tecnólogos lá, e ela que deu essa aula muito boa, essa aula bem didática de segurança. Eu vou passar rapidamente para vocês, então. Tá dando para ver aí? No coisa tá dando para ver, né? E o som tá bom, né? Tá bom. Eu vou passar rapidamente para vocês para a gente falar um pouquinho de segurança. Essa deveria ser a primeira aula, né? Numa situação pré-pandemia, o que eu faço todo ano é levar vocês com uma tesoura ou com um molho de chave para dentro da ressonância e ver o negócio sendo atraído, né? Todo mundo segurar e sentir a força e o quanto a força que você precisa para segurar começa a... Se você pega um Kellyzinho, tipo lá da enfermagem, uma tesourinha, você põe aqui no dedo, conforme você vai se aproximando do campo, a força vai ficando tão forte que começa a marcar o dedo, né? Porque quanto mais, então, para vocês entenderem que o campo magnético ele está agindo de uma forma ampla e ele não tem nada que bloqueie, né? A gaiola de Faraday que a gente tem na ressonância, ela só bloqueia a radiofrequência. Então, quando eu fecho a porta lá, se eu ligar um radinho de FM, não pega nada. Mas campo magnético nada segura, né? Como é que é seguro o campo magnético de uma ressonância? Vocês têm ideia, não? Como é que eu restringo o campo magnético? Seguro, ficou ruim a palavra, né? Como eu restringo? Como é que eu faço como? Um outro campo, como é que é isso? Existiam duas maneiras, antigamente, bem velhas, a gente chamava de shield passivo, que era aquele mundaréu de ferro. Então, no lugar onde veio essa sola cardiovascular de Madogacor, era uma GE antiga, que tinha um negócio desse tamanhão, assim, de ferro, eram 10 toneladas de cada lado. Porque, o que o ferro faz, né? Ele entorta as linhas de campo magnético para dentro. Então, você não deixa ele se expandir muito. É uma maneira. Mas é custoso, pesado e muito, né, espaço e tudo mais. Hoje não se faz isso. Então, o que se faz é criar um outro campo ao contrário, né? Um eletroímã ao contrário. Então, em tese, o meu eletroímã dá 1,5 está gerando 3 Tesla. E eu tenho 1,5, mais ou menos, não é bem isso. 1,5 ao contrário do lado. De forma que no meio eu fico 1,5 e para fora ele não bloqueia, mas ele limita o crescimento desse campo. Para que esse campo magnético não vá parar lá na rua. Entendeu? E não atrair coisas muito à distância. Mesmo assim, existe um limite importante, né? Então, coisas assim, andar de cima, andar de baixo, né? Na instalação da Skyra do Agacor, 2 vagas do estacionamento que ficam em cima tiveram que ser bloqueadas. Porque o fato de eu fazer movimento de grandes metais ali, você muda todo o shimmy da máquina, você altera o campo. Ou seja, tem campo magnético chegando lá no estacionamento no andar de cima. Mesmo com o shield, que a gente chama de shield ativo. Esse que é um outro eletroímã, é um shield ativo. Então essa é a maneira de segurar o campo. Mas só para lembrar que quando não tem pandemia, eu faço isso com vocês, brinco lá, para vocês entenderem da segurança. E lembrar que o campo nunca, o quê? Nunca desliga, né? A máquina está parada, não tem paciente, não está fazendo barulho, eu vou entrar lá, o campo está desligado? Não. O campo está sempre ligado, né? Está claro para vocês nessa altura do campeonato. Isso que eu falei, essa é uma aula que
pelo menos essa introdução seria uma aula do primeiro dia, né? Então, assim, não vou falar de vantagens da ressonância, mas aqui são os issues, né, os problemas que a gente pode ter, para aproveitar, né? Que a gente pode ter com os campos eletromagnéticos, né? Então, eu tenho, primeiro, um campo magnético principal, o estático, né? Que eu posso ter fenômenos biológicos e mecânicos, né? De mudança de atração metálica. O gradiente, o campo do gradiente, que é gerado por aqueles gradientes pequenos, ele não tem força suficiente para mudar a atração de um ferro. Então, ligar ou não o gradiente não vai mudar a atração metálica. Ele é pequenininho, ele é um campinho pequenininho magnético. Não chega a atrair significativamente. Mas ele é o quê? Diferente do estático, que nunca desliga, né, fixo, grande, forte campo magnético, o gradiente é pequenininho, mas ele liga e desliga. Quando eu ligo e desligo um campo magnético dentro de um outro campo magnético, o que eu faço? Eu induzo corrente elétrica. Claro que no tecido biológico, nossa carne não induz, ela não é boa condutora de energia elétrica, então acaba que não induz. Mas se eu tiver um metal lá dentro, que tem uma condução, que os elétrons correm nele muito facilmente, quando eu ligo e desligo um campinho magnético, eu faço com o elétron, né, daquele ferro, viaja ali e cria uma corrente elétrica. Tá? Em situações em que eu uso um gradiente muito, muito rápido, eu posso induzir corrente elétrica na nossa carne. Em que lugar da carne, parece caipira de torrinha mesmo, no nosso corpo biológico, qual seria o primeiro lugar, qual pedaço de carne que ia induzir mais rápido? Nervo. E periférico, exato. Porque a indução, lembra, o gradiente é uma rampa, lembra? Se eu estiver bem no centro do campo, a variação do gradiente é pequena. Quanto mais periférico eu tiver, mais é uma gangorra, né? Mais eu vou variar. Então essa variação lá na periferia, lá no meu cotovelo, na minha mão, é onde eu começo, né, a ter um choquinho. Então, eu me lembro de ter visto isso, acho que eu vi uma vez, acho que não me lembro uma entrevista toda, de o cara ter estimulação. Por quê? Porque as máquinas estão todas calibradas para a gente não induzir o que a gente chama de PNS, né? Peripheral Nerve Stimulation, PNS em inglês, tá? Então essa é uma maneira de induzir, que seria do gradiente. Além disso, o gradiente faz o quê? Está escrito já. O que gera o barulho da máquina? Por que a máquina faz barulho? É radiofrequência? Não, né? A gente ouve radiofrequência, estou ouvindo a CBN 90.5 entrando na minha orelha, a gente não ouve radiofrequência, né? Está fora do nível auditivo nosso. Né? Como é que é o barulho? Como é que é gerado o barulho? Você está lá que é o gradiente, mas como? Por que eu mudando um campo magnético eu vou gerar barulho? Campo magnético eu ouço? Hã? A corrente dá barulho? Não, é corrente elétrica. Você ouve a corrente elétrica passando aqui? Mas foi cara muito forte. É o ligar e desligar, né? Hã? Você promove a onda sonora por fato de você alternar. Então, eu ligo e desligo, sim. E aí o que acontece? Você não... O que gera o barulho? Vocês nunca pararam para pensar? É o gradiente, ou seja, é uma mudança. O campo magnético alternante, né, dinâmico, que liga e desliga. No momento que eu ligo e desligo ele, aquele barulhinho, aquilo é o TR, né? Lembra o TR, meu? Eu ligo o Z e mando um alfa. Ainda tem lá o X e o Y grande, mas o Z, principalmente, é aquilo. Então, aquele barulhinho que eu ouço bem ruidoso assim, esse rugozinho, entre um barulhinho e outro do rugoso, é os milissegundos dos TRs nossos, né? Então, é o gradiente que está gerando barulho. Mas como que gera barulho? Corrente elétrica não gera barulho. Variar um campo magnético gera barulho? Você gera energia quando você... Gera energia. Gera o quê? Quase. Quando eu ligo o campo magnético... Você vai. Eu estou aqui. Eu liguei o campo, o que acontece comigo? Eu sou um gradiente, liguei o campo. O que eu faço? Eu sou atraído, né? Então, na hora que eu ligo um campo, eu gero corrente, eu posso fazer uma série de coisas, mas fundamentalmente, imagine um ímãzinho que eu fico virando dentro de um outro ímã. Então, no momento ele é atraído para cá, porque é o polo norte e o polo sul, ele vai para lá. Né? Ele fica, o que eu estou gerando aqui? Geração, mas o que eu estou gerando? O que faz ele fazer isso? Essa força de atração, chama-se o quê? Isso, torque, né? Então, eu estou gerando um torque, uma força de atração. É essa força de atração que gera o quê? Vibração, né? Então, por mais que tudo esteja
paradinho e tudo, essa variação de campo em milissegundos é exatamente isso que gera o som. Então, o som, na verdade, é a variação dos campos magnéticos, dos campos de gradiente, gerando torque sobre eles mesmos, sobre a estrutura deles mesmos, né? Por isso que já melhorou muito o barulho, no sentido que o que foi feito em máquinas mais modernas? Você colocou uma camada de vácuo, né? Entre a parte mais interna do gradiente e a parte externa da máquina, de forma que o som não consiga sair, ele não consegue passar mas o fato de eu ter um torque em cima daquelas estruturas da ressonância, aquilo gera como se fosse uma vibração que gera som. Aí sim, aí vibração a gente ouve, né? E já é uma vibração na frequência do som. Então, e o som pode causar, né, como vocês sabem, por isso que a gente põe o quê? Protetor auricular. Embora eu falei de máquinas já fui na frente, né, máquinas que hoje cada vez são mais silenciosas, mas ainda é uma recomendação você proteger o auricular, né? Com proteção auricular, porque o paciente vai ficar 1 hora sobre níveis de som bastante altos. E o campo de radiofrequência, o que ele pode fazer? O campo de radiofrequência, está escrito lá, né? Não tem nem graça. O que ele faz? Nós vamos testar isso hoje, né, Gui? Tá certo? Então tá bom. Hoje nós vamos testar para valer. Não. A radiofrequência funciona como se fosse micro-ondas. Né? Micro-ondas está numa faixa de frequência, tem mais energia, por isso que esquenta mais, uma frequência mais baixa, e a radiofrequência, uma frequência mais alta com menos energia, bem menos energia, mas ainda assim esquenta. Se eu depositar um monte de radiofrequência lá, a ressonância é um pequeno micro-ondas, né? Só que como é radiofrequência, não é micro-ondas, se fosse micro-ondas, ia esquentar mesmo. Mas o aquecimento biológico é muito pequeno, mas esquenta. Tá? Então, se eu medir a temperatura de forma muito precisa do indivíduo dentro da ressonância na entrada e na saída, ele vai ter um aumento de temperatura. Tá? E mais do que isso biologicamente. Mas mais do que isso, se eu tiver alguma coisa que permita, de novo, indução de corrente, ou mesmo que não induza corrente, mas tenha uma condução maior, uma deposição maior da radiofrequência, que permita um aquecimento maior, como metais e outras coisas, eu posso ter queimaduras. Então, por isso que a gente usa o quê? O eletrodo que não é de metal, o eletrodo que é de carbono. Bonitão, tá lá preparadinho na 7 terra. Na 7 terra, claro que com o campo magnético aumentando, a deposição de radiofrequência é muito maior. E a medida da deposição de radiofrequência, ela é medida por um índice chamado SAR, Standard Absorption Rate, né? Que tem limites, né? Foram criados limites regulatórios, de forma que esses limites estão embutidos na máquina. Você trabalha em nível 1 normalmente e bloqueia você para fazer coisas que teoricamente esquentariam o paciente, ou queimariam o paciente. Mas existem travas que são desligáveis ali. Você pode, para pesquisa, principalmente quando você entra em Research Mode nas máquinas, ela tira essa limitação de queimadura. Com relação a... Todas as máquinas, todas têm o nível 1, nível 2, 0, 1 e 2 acho que eles têm. Na verdade, ele trabalha acho que nível 1, todas elas têm. Siemens, Philips. Isso é regulatório geral, mundial. Não, quando desligar e você poder depositar mais no paciente. Cara, a Toshiba não faz isso. Não. Nem todo lugar você tem acesso a desligar isso, a Research Mode e tal. Né? Tem máquinas que são bloqueadas para isso. A Toshiba não faz isso aí? Não. Ela está bloqueada. Talvez por isso que a gente não consiga mudar. Outros probleminhas. Bom, contraste a gente pode discutir numa outra aula, tá? Pacientes muito graves, monitorização, que é um problema. O QENT, que saiu foi para lá, e a claustrofobia, né? O que é o QENT? Vocês já ouviram falar no QENT? Legal. O QENT é baixar o campo magnético. Como é que eu baixo o campo magnético? Então, existe um botão lá na parede da ressonância, na área da ressonância, é um botão vermelho. Tem um plásticozinho em cima. Por favor, não apertem aquele botão. O que acontece quando aperto aquele botão? Eu libero lembra, é um eletroímã que está com hélio lá dentro e ele só está com aquela carga enorme gerando aquele campo bonitão porque eu estou numa temperatura de 4 kelvins e nesses 4 kelvins eu sou supercondutor. Se eu abro uma válvula que libera o meu hélio, a temperatura começa a subir, eu começo a perder a supercondutância, aquela carga elétrica começa a gerar mais calor, porque vai ter mais resistência naquele metal, vai esquentar mais ainda o hélio, aí vai saindo todo o hélio, conforme a temperatura, e aí a temperatura vai caindo, vai subindo,
a partir de um determinado momento eu já perdi toda a supercondutância daquela liga do eletroímã. E aí a corrente para, ela morre, né, se dissipa em calor, e ela morre e eu perco o campo magnético, ou seja, eu desligo o campo magnético. Essa é uma maneira de desligar o campo magnético. Mas é uma maneira para emergência. Como eu falei, o campo magnético em operação normal nunca se desliga, certo? Nunca se desliga. E aí quando é que eu aperto aquele botão vermelho, então? A menina da enceradeira foi lá com a enceradeira para encerar o chão e não sei o que. Bom, a enceradeira foi lá para dentro. Vou lá e aperto o botão? Não. Vocês já sabem isso, obviamente. Quando que eu aperto o botão? Vazar o Não. Se eu apertar o botão, vai vazar o LED. Mas se tiver... Mas quando que eu decido, eu tô lá operando, e eu decido que eu vou apertar? Se o cheio estiver preso na sala... Isso, eu já falei isso. Se tiver o trocochite entre a enceradeira e a máquina, ou seja, se tiver um paciente, qualquer pessoa com risco de vida, você vai lá e aperta o botão. Caso contrário, você não faz nada, chama a engenharia, e vamos ver, até determinados pesos você pode tirar na mão, ou até com guindaste, que você põe um guindaste para fora ali, e vai que vai puxando, porque é muito forte. 1 quilo vira 1 tonelada ali, você não consegue tirar com a mão, de metal, né? Só que se for um metal muito grande, muito forte, pesado, a força que vai ser gerada, isso eles têm os cálculos, vai ser uma força tão grande, é uma força gerada entre o metal e o campo magnético. Você pode quebrar coisas estruturais da máquina dentro dela. Os pezinhos que seguram o eletroímã, eles têm uma... Né, eu estou puxando o ímã lá dentro, né, e aí eu posso quebrar suporte. Então tem um limite de peso. Se for um peso muito alto, aí o engenheiro vai ter que fazer o quench da máquina. Então o quench é para situações de emergência ou situações de manutenção, em algumas situações que você vai trocar um gradiente e tal, você vai ter que fazer o ramp down, né? O ramp up é botar o campo, tirar o campo magnético da máquina. Esse é o quench. Opa. Apareceu um negócio aqui que não era para aparecer. O que aconteceu aqui? É aqui que eu tô, né? É isso. Todo mundo entrou? Tem alguém precisando entrar? Se precisar, avisa aí no grupo, tá bom? Então aqui, ó, é só para lembrar, né? O campo magnético da Terra, né? Vou botar o meu passadorzinho, né? O campo magnético da Terra. Que o Will não veio hoje. Deixa eu ver se está aqui. Aí tá bom, aí tá perfeito. Tá ótimo. Para mim tá perfeito, vocês é que decidem. Eu só vou colocar o passadorzinho para não precisar vir até o computador toda hora, senão vai demorar muito. Pronto. A única coisa que quem tiver na gravação não vai... Tá muito básico isso para vocês, não? Minha bateria morreu? A bateria morreu, meninos. Então não vai dar, vou ter que passar mesmo na mão. Bom, vocês já sabem, 1,5 Tesla, um super campo magnético, né? 30 mil vezes o campo magnético da Terra. Cada Tesla equivale a um torque de 10 mil Gauss, né? Então, o que tem de campo de efeito biológico? Existem vários estudos de efeito biológico do campo magnético, mas nada foi provado ser assim, danoso. Existe um estudo recente que foi uma medida de quebra de DNA no sangue, que foi mostrado que na tomografia, você pega os leucócitos lá, você sai de uma tomografia com todos os DNAs quebrados. É uma desgraça, não sobra nada. É que a gente tem um sistema de reparo desse DNA fenomenal, mas você destrói tudo. E aí alguém foi lá e fez um trabalho, fez um trabalho com ressonância e também quebra DNA. Então assim, a gente não sabe se aí é o gradiente, se é o campo, deve ter outras coisas envolvidas. Mas pode ter algum dano aí que a gente não saiba ainda, mas é um nível de quebra muito baixo. Aí teve um trabalho para contrapor esse que pegou o pessoal, botou no sol, tomando sol de manhã, e aí quebrou no mesmo nível que a ressonância. Ou seja, se houver quebra, pode ser que a gente é exposto a campos eletromagnéticos do universo. E ele quebra a DNA, mas a gente tem um mecanismo para... Se a quebra for num nível pequeno e você não for um azarado, não vira um câncer. Caso contrário, paciência, né? Agora, quanto mais tickets da loteria você tiver, maior probabilidade. E é isso que a radiação ionizante do raio-x faz. Mas não, em tese, não o campo magnético. Efeitos biológicos
aí dentro do equipamento, que não é segurança, é a alteração do eletro. Então, vocês sabem que o eletro não é confiável em relação à isquemia. Então, o paciente está tomando dipiridamol lá dentro, não vale eu olhar o infra-DST de jeito nenhum desse paciente para ver se ele está fazendo isquemia. Porque isso está todo alterado, principalmente o segmento ST e a onda T, são muito alteradas pelo campo magnético, por um efeito chamado efeito magnético hidrodinâmico. Na verdade, o que eu tenho? Eu tenho uma coluna de sódio, né? O sódio, que é o grande problema nosso, né? Nós temos sódio no sangue, em movimento na aorta. Se eu tenho uma carga elétrica, que é o sódio mais, em movimento na aorta, em movimento a 1,2 metros por segundo, lembra que a gente viu isso na aula de fluxo? O que eu estou gerando? Um campo magnético, uma corrente elétrica, exatamente. E essa corrente elétrica é perceptível pelo eletro, tá? É por isso que a gente altera o eletrocardiograma de base. Então, ele não é confiável para monitorizar. A gravidez, depois a gente pode comentar com mais calma, não é um problema. O campo magnético não é um problema para a gravidez, assim como não é até o contraste hoje em dia. Claro que a gente evita até o contraste, mas a ressonância sem contraste para grávidas é bem tranquila. Você tem que considerar, obviamente, se precisa mesmo fazer, mas não existe nenhuma informação, nenhum dado de que isso gere alguma coisa, tirando o contraste aí, que gere algum problema. Mesmo o contraste é super seguro, né? Mas o contraste realmente ele fica retido, ele vai passar na placenta, né? O gadolínio, os contratores de gadolínio, vai ficar lá, mas uma dose tão pequena que hoje se considera que o risco é mínimo. Então, se tiver uma indicação formal, até mesmo a ressonância com gadolínio pode ser feita. Mas sem gadolínio, problema nenhum, zero, né? Obviamente, você vai considerar prudência. Existiu até um trabalho com relação ao som, né? Porque como a criança está no líquido, que o som é muito transmitido no líquido, isso pudesse trazer problema auditivo para a criança. E se estudou lá, não sei quantas, acho que foi na Inglaterra, 100, 200 grávidas que tiveram que fazer alguma ressonância por algum motivo e avaliaram, né? Fizeram a audiometria das crianças depois de nascida, né? Quando estavam grandinhas, já ninguém teve problema nenhum, zero. Então, não é um problema também a audiometria da criança. Efeito mecânico, esse é o risco real, vamos dizer assim, que é atrair coisas metálicas. É isso que eu vou falar lá na aula de device. Para mim, qual é a contraindicação de ressonância para implantes metálicos? É metal ou eletrônico, né? O eletrônico tem que tomar cuidado, porque a gente não sabe como a eletrônica de cada device vai reagir no campo magnético e na radiofrequência. E metal que não é eletrônico, que esteja perto de coisa frágil, que não esteja fixo. Então, prótese ortopédica não tem problema nenhum, zero, não vai desgrudar do osso, está fixa lá. Então o problema é metal e tecido frágil, é assim que eu falo, né? É o chumbinho na gelatina. Lembra do chumbinho na gelatina? Não é uma boa, porque aí eu vou atrair o chumbinho e vou rasgar a gelatina. Então a história clássica é o clipe de cerebral não compatível, hoje a grande maioria é compatível, mas antigamente não era. Você sabe que tem esse caso descrito, acho que aconteceu no Texas, né, da mulher que tinha um clipe que morreu? É esse caso, é um caso. É um caso que mudou a medicina. Não teve outros casos. Teve casos de entrada inadvertida. Mas não morreu por causa disso. Morte mesmo foi esse caso aí só. E acho que tem poucos casos também de limalha de ferro. Ele tem limalha de ferro no olho, que é descrito. Então, mas eu comentei no encontro nacional de uma bala na medula, porque bala normalmente perguntaram da tornozeleira eletrônica. Mas eu falei, é melhor tirar a tornozeleira, né? Que vem com o policial, ele tira, faz e depois entra. Né? Tornozeleira eletrônica aí também vai ser bem atual a pergunta. Mas bala não tem problema, 99%. Porque ela vai estar em tecido subcutâneo, vai estar mantelando. E eu lembro de um caso que foi bem assim, tem uma bala, pode fazer, porque ela sempre no comecinho, uma celeuma, né? Tem projétil, não sei o quê. Então faz um raio-x, alguma coisinha. Mas esse cara, não, ele já tem aqui uma tomografia, alguma coisa assim. A hora que eu vejo a bala, o projétil, estava no canal medular, não era nem no osso, era no canal medular. Obviamente eu não fiz o exame, né? Excelente. É a mesma coisa com a prótese peniana, que alguém perguntou aqui, que assim, eu já cancelei alguns por causa do potencial. Tem que ativar alguém aí, não? Algum potencial desconforto para o paciente. Então, o magneto hidrodinâmico, olha lá, aqui está lá, ó. Olha como é que fica aqui, né? Então, fora do campo, em 1,5 já começa a linha de base a ficar ruim, a onda T sobe, e olha só no 1,5, já a onda T já... Então, o QRS foi alterado aqui, né? É um exemplo bem interessante. Tem só uma coisa, um negócio interessante que eu estava conversando com um amigo meu que é policial, assim, que no Brasil tem uma coisa, tem uma regulamentação de munição, né? Arma de munição
oficial não tem material hoje em dia que seria Ferro magnético? ferro magnético. Então, eu falei isso lá. Pode ser que não seja ferro magnético, mas eu assumo como sendo. Só que aí, tipo assim, ele falou que tem uma data, assim, né, mais ou menos, eu acho que, se não me engano, na década de 90 começou a regular isso. Ah, é? E, então, assim, projétil anterior a essa data, ele falou assim, ó, a gente não garante a composição da bala antes da década de 90 e munição falsificada, né? Ele falou e você tomou um tiro, você sabe de onde veio essa bala? Se tem 2 anos, 10 anos, 20 anos? Você não sabe, né? Não, assim, a idade você até sabe, né? Mas, por exemplo, o paciente que chegou... Como é que você sabe a idade? 70, ele falou assim, tomei esse tiro tem 30, 40 anos. Tem gente que tem arma guardada em casa por 20 anos, com bala de 20 anos. Não, assim... Você não sabe, né? É difícil, porque se você preserva o... Mas vamos dizer que você tem essa informação, acho que é importante. Você preserva aquilo, que fabrica. Aí essa é a pior. Vamos dizer que você tem a informação, olha, eu comprei uma arma novinha, porque eu sou bolsonarista e gosto de me proteger, comprei agora novinha e tal, aí acontece um acidente, aliás, tem tido acidentes diretos, eu tenho uma experiência com isso, eu odeio armas por causa disso. Né? A esposa do meu primo morreu de um acidente em casa de bala, e eu lembro, eu estava no terceiro, segundo colegial, eu lembro, ela morava vizinha da casa da minha mãe, né, onde eu morava, e eu estava lendo, se eu pegar o livro de geografia, a página que eu estava estudando, eu lembro dela até hoje, quando eu vi o tiro, né? E o irmão foi brincar com a arma, mexer na arma do meu primo, né, visitando a irmã. É uma catástrofe. Então, coisa louca, que estava com a filha no colo, né? Deus não pegou a filha também. Imagina, então, arma para mim é um negócio que eu me arrepio, quero distância. Mas, enfim, a vida coloca a gente nessa história. Então, vamos lá. Efeito magnético-dinâmico visto na onda T, que eu já mostrei para vocês, né? Eles podem causar o quê? Erro de trigger, né? Tem uma série de coisas que pode acontecer. O gradiente também pode alterar um pouco a configuração do elétron, né? E se você tem alguma dúvida, você fala, será que esse paciente... Porque às vezes acontece, né? O elétron fica maluco, você fala, será que ele está fazendo uma arritmia? Será que ele não está fazendo arritmia? O que está acontecendo? Se você tiver muita dúvida, normalmente a gente consegue matar, né? Conversa com o paciente, vê se ele está bem, senão você tira o paciente do scanner e vê o que está acontecendo. Né? Não precisa fazer um elétron de 12 derivações, mas só tirar do scanner, a hora que você afasta, o elétron já normaliza se for alguma coisa induzida pelo scanner. Às vezes é mal posição mesmo. Aqui, isso aqui, essa aula é antiga, que eu falei. Então ela fala de coisas, primeiro semestre evitar, quando possível. É sempre bom evitar, mas depois não existe mais limitação, né? Mas, em geral, a gente tenta evitar, tem que ver a indicação se tem necessidade. Com relação a quem trabalha na área, né, existe uma recomendação também, né? Principalmente para a tomografia, né, de não ficar nem na sala de controle. Com relação à ressonância, em geral, a gente não considera um problema aqui no Brasil. Isso aqui é meio antigo, mas em tese, alguém pode querer ter um cuidado. Acabamos de falar, projectile missiles, então pode exercer realmente um efeito de atração, como a gente falou, né? O que mais? A outra coisa são objetos soltos, né? Não, desculpa, aqui ela está falando, não é de projétil de bala, não, desculpa. Ela está falando de projétil de qualquer coisa que esteja na sala, né, e que vira um projétil. Então, vira um projétil ou um míssil, né? Então, qualquer coisa. Teve um acidente não muito tempo atrás, não é recente, mas há pouco tempo, de uma criança que morreu nos Estados Unidos, porque entrou, deixaram a balaclava, aquela bala de oxigênio, né, o cilindro de oxigênio no canto da sala. E aí vem aquilo que eu explico para vocês, que é a proximidade. Ali, a pessoa que colocou não sentiu atração nenhuma, zero. Mas já existia uma atração discreta. O que aconteceu? Botou a criança para dentro, começou a fazer o exame, e aquilo foi sendo atraído devagarzinho. Bem devagarzinho, sendo arrastado, bem devagarzinho. Quando chega num determinado, é exponencial, né? Chega num determinado, nesse ombro, aquilo vira um projétil. E foi projetado para dentro do scanner e matou a criança. Né? Então, isso foi um acidente bastante complicado. Então, aqui não é projetável de bala, como nós estamos acostumados no Brasil. Coisas metálicas se tornando um projétil e podendo danificar as pessoas. Então, muito, muito importante isso. Efeito ferromagnético de implantes. Então, isso aqui é aquilo que as pessoas, os tecnólogos ainda têm, e, em geral, os serviços que não estão acostumados a lidar com coisas, implantes metálicos cardíacos, tem
uma restrição. Mas hoje a gente sabe que não é, a maioria das coisas não tem problema, né? Do ponto de vista de então, olha as coisas que são cilindro de oxigênio, cadeira, né, cadeira de rodas e outras coisas aí, né? Caneta, coisas pessoais, né? Então, cuidado na hora de entrar, tem que tirar tudo, estetoscópio, tesoura, tudo aquilo que eu já falei para você. E é bem fácil de esquecer isso. E cartão de crédito vão ser totalmente apagados se você entrar lá dentro. Então, a gente geralmente coloca, né, sinais, tem aquelas portinhas de plástico que não deixa, quando você vai entrar, você bate nela para entrar, tipo aquela bate e volta, na porta da ressonância, coisas que façam você lembrar que você está entrando num campo magnético, né, para você não acontecer acidentes desse tipo, tá certo? Aí, olha, acabamos de falar, né, sobre os sistemas antigos, os shields passivos, né, tinham um enorme de um campo magnético e mais recentemente os shields ativos, tá certo? O que acontece exatamente no ativo, é o que ela está falando aqui, é o seguinte: enquanto no passivo vai havendo uma queda do campo magnético, né, no ativo eu praticamente não tenho campo magnético e de repente ele volta a ter. Então, por isso que quando você aproxima, você vê que assim, é uma questão de 1 metro. Até 1 metro você praticamente não sente nada na tesoura. Na hora que você entra 1 centímetro para dentro desse 1 metro, é uma força absurda. Então, e vai aumentando conforme você vai para o centro do campo magnético. Então, o shield ativo até piora isso. Tá aí as situações que a gente falou para vocês, o cilindro de oxigênio. Quando não tem ninguém lá, tudo bem, não precisa dar quente na máquina, tá? Mas se tiver alguém lá dentro... olha lá, a enceradeira. Uma coisa importante é, se você precisar dar quente na máquina, o que você tem que fazer antes de dar o quente? Aliás, uma coisa, porta aberta. Exatamente. Por quê? Se vocês olharem a nossa porta ali, a da Philips abre para fora, mas a da Toshiba abre para dentro. Né? É isso? É isso mesmo. Exatamente. Então, a que abre para fora está certa. A que abre para dentro está errada, porque no momento que você der o quente, se a porta estiver fechada, a pressão de espaço é como se fosse um balão. O hélio vai se expandir muito rapidamente e você tem que sair, porque o hélio ele não é tóxico, mas ele ocupa o espaço do oxigênio, ou seja, ele pode te matar por asfixia. Na hora que você dá o quente, existe um exaustor que vai ser ligado e vai sugar esse hélio da sala e tentar jogar para fora, mas ele pode não dar conta disso, então a sala vai se encher de hélio. Então você tem que tirar o paciente dali o mais rápido possível. Então, porta aberta, porque se a porta abrir para fora não é um problema, mas se ela abrir para dentro, você não vai conseguir abrir por causa da pressão que vai gerar ali dentro. Você vai ficar trancado lá dentro junto com o paciente. Então, abrir a porta antes de fazer o quente. No NIH tinha quando eu fui lá naquela aulinha, tem uma sala que era com a porta para dentro. Então eles iam trocar a porta que eles fizeram embaixo na porta, na parede que fica embaixo onde está o console, e não tem nada, eles botaram uma porta de cachorrinho assim, obviamente que nem a porta da coisa, tem aqueles ganchinhos para manter a gaiola de Faraday, né, porque você tem a gaiola de Faraday para bloquear a radiofrequência. E é um que você sai embaixo da mesa do console. E era uma portinha, tipo portinha de cachorro. Que aí você bate e ela abre para fora, entendeu? Então a própria pressão pode até abrir ela, no caso do quente. Porque era uma sala, então as regulações americanas não permitem isso. Aqui, a nossa sala da Toshiba seria fechada, né, se fosse nos Estados Unidos. Né? Ou então teria que ter uma outra saída de emergência. Não pode. Tá? Então não esqueça de abrir a porta. Então, contraindicações clássicas aqui, né? Você vê que ela vai falar aí algumas coisas, implantes eletromecânicos, né, e implantes de metal. Então, o clássico aneurisma cerebral, fragmentos metálicos do olho, aí eu transfiro o olho para coisas frágeis. Para dar o exemplo, por exemplo, da medula óssea, né? Da medula espinal. Balas, aqui sim, critical area, lugares frágeis, né? Implantes oculares e o Swan Gun. O Swan Gun ele tem um termistor, que é um negocinho de metal, para medir, ele mede, vocês lembram disso, o débito cardíaco por uma termodiluição, ele mede a temperatura. E já não é todos os Swan Guns, mas já teve Swan Guns de derreter a ponta. Então, normalmente, você tem que tirar o Swan Guns. Ele tem um introdutor, antigamente permitia, você tinha uma luva, você puxava ele para fora, eu fiz isso muitas vezes, deixava ele para fora, e depois, hoje em dia, a infecção não deixa fazer mais isso, né? Então, você tem que jogar fora aquele catéter, deixa o introdutor, depois você põe outro. Se você precisar fazer um paciente, ele não vai medir Swan Guns dentro da ressonância. Então, arranca o catéter, joga fora, depois passa o outro, né? No mesmo introdutor. Mas não fazer com Swan Guns em geral, tá?
Marca-passo, que eu comentei com vocês na aula, do Encontro Nacional de Radiologia, não tem problema, vocês vão ver lá na aula especificamente, inclusive aquele marca-passo pós-cirúrgico. Quando eu comecei a fazer aqui, foi uma celeuma. Quase do diretor do hospital, passando pelo assistente até a auxiliar de enfermagem, eu achei que é maluco. Os pacientes saem com aquele fiozinho epicárdico de marca-passo, né? No pós-operatório imediato. Precisa fazer ressonância? Não pode fazer, vai dar problema, não sei o quê. A gente tem alguns cuidados para não esquentar, por exemplo, a gente põe sempre uma gaze entre a pele do paciente. Isso fica colado com um micropor na pele. Então levanta, tira da pele, que é um loopingzinho, né? Eles ficam enroladinhos. Põe aqui, não deixa na pele, mas assim, segurança total, não tem problema nenhum. Cansamos de fazer nenhum risco maior para o paciente, tá? E aqui nos ela coloca pacemaker SD, que não é mais uma contraindicação, tá? É uma contraindicação relativa, mas não é absoluta. Tá um pouco lá que é absoluta. Cabos abandonados em marca-passo, tem uma aula inteira no SCMAR, por isso que eu falei, quem tem SCMAR, entra lá, tem uma aula gratuita lá para vocês verem o cara só falando de cabo abandonado. Hoje também se considera seguro, tá? Eu comentei isso rapidamente no coisa. Eu tenho maiores problemas com esses outros eletrônicos. Implante coclear, que eu não conheço, e normalmente eu nunca vi ver o paciente com uma coisa dizendo que é compatível. Nem conheço se tem ou não direito. Neuroestimuladores ou outras bombas. Hoje tem bomba de insulina, que eu já tem compatível, eu já fiz, eu falei, bomba de morfina, mas você tem que saber com certeza. Porque imagina se você uma morfina aqui na medula. O paciente tinha lá uma dor crônica e botar uma bomba. Era compatível. Rodou todos os hospitais de São Paulo, ninguém quis fazer. Peguei lá, viu direitinho, era compatível, a gente ia fazer, fizeram uma na porta. Mas tem que fazer direitinho, porque você imagina, e normalmente ela se desliga automaticamente. Imagina, ela entra no campo e desliga, essa que eu fiz. Imagina se você dá uma dose fatal de morfina, ali tem um monte de morfina ali, né? Que vai ser mudada um pouquinho, você pode matar a pessoa, né? Uma anestesia geral de morfina se você fizer uma coisa errada. Ou insulina híbrida, né? A bomba de insulina que vai injetar. Tem umas coisas, aqueles medidores, isso é bem mais comum até do que bomba de insulina, aqueles medidores. Eu normalmente recomendo que eles têm uma agulhinha que fica aqui dentro, né? Tipo um petzinho com coisinha. E eles usam acho que uma vez por semana, eles trocam aquilo. Então, o ideal é tirar, tá? Depois ele tem um aparelhinho que vem aqui, fica aqui, né? Mas isso dá para você tirar, todo o eletrônico fica para fora. Mas essa coisinha, se possível, tirar. Mas se não, e aí, eu geralmente recomendo tirar, para não ter problema, porque ele tem uma parte metálica que fica infiltrada. Às vezes o paciente reclama, porque acho que custa caro, ele tem que jogar. Então, coordena de fazer no dia antes que vai trocar. Né? Algo assim. É tudo questão de bom senso. A válvula, né, de líquor, né, também é um probleminha, mas normalmente a maioria hoje são compatíveis. Eu já fiz vários casos. Então não é uma contraindicação absoluta. Diga. Naqueles casos que você tem que ter aquele marca-passo, tipo, epicárdico. Só que ele está fazendo um loop. Pode fazer? Ele não vai induzir uma correntezinha ali, não? Pode induzir, mas é difícil, viu? Porque o material desses cabos são de alta impedância, é muito raro. Eu nunca tive problema de arritmia, nada, é bem seguro. Pode acontecer? Pode. Eu estou pensando assim, digamos que assim, não que ele, por exemplo, ele fez a cirurgia e ele sepultou lá, só que é aquele que é... Se tiver sepultado, ele esquece, não tem problema nenhum mesmo. Mas mesmo que ele tenha feito um loop. Ele pode até fazer, Guilherme, mas assim, a chance de fazer, o risco de fazer alguma coisa é muito baixo. Eu não lembro de ter descrição de caso. Você não vai bloquear uma indicação porque você fisicamente é possível. Por isso que sempre você tem que monitorizar o paciente, você tem que estar olhando o que está acontecendo nesses pacientes que têm esses implantes. Não vai deixar lá, né? Tem que acompanhar. Mas de uma forma geral a gente considera seguro. Clipes, como eu falei, os modernos são considerados seguros, né? Eles são de titânio ou desse eudilói. Os antigos não, né? São altamente ferrosos e aí não pode mesmo. Aí você tem que ter uma cartinha do neurocirurgião ou um cartão, né, para consentir. Eu não. Se o cara falar, eu operei o cérebro, tenho um clipe de aneurisma cerebral, pronto, eu já não faço mais a ressonância, a não ser que ele traga alguma coisa, mesmo sabendo que a maioria essa é a minha prática clínica. Não entra na máquina se tiver o cartãozinho do device, do clipe, dizendo que é, ou uma cartinha do neurocirurgião, ou do clínico, enfim, o médico autorizando, tá bom? E sempre fazer em centros especializados. E aí, aqui, perto de tecido nervoso, como eu falei, né, que era o caso da medula, ou vascular, né? E na dúvida sempre um raio-x, ou até uma toma hoje em dia. É mais fácil fazer. Para você tirar dúvida de onde é que está o negócio. Aí, acho que aqui ela nem vai falar de condicional, vai não?
Tiazida, ela já fala que era antigamente uma contraindicação absoluta, né? Hoje em dia, existem casos excepcionais que a gente consegue fazer, mas hoje nem é mais casos excepcionais. Hoje os condicionais são autorizados a fazer. A gente não chama MarSafe, eu expliquei isso na aula porque seguro, é uma coisa de plástico dentro do corpo. Condicional, por que é chamado de condicional? Porque ele é seguro sob determinadas condições. Ele é condicional, tá? Não é só de seguro. Né? Mas pode gerar aquecimento, pode gerar modificação da programação dele. Isso aqui a gente geralmente vai desligar, que é o sensing, senão ele vai gerar sensing inapropriado e podendo alterar o pacing do coração. Mas no MAR Mode ele fica numa situação mais segura. Que mais? Aí tem os implantes, outros implantes que a gente tem. Então, absolutamente não são contraindicações, são seguros, tá? Então, fio de ácido externo, vocês fazem um monte de gente revascularizada. Válvulas cardíacas, todas elas. Anéis anoplastia, coronário, stent coronário. O wireless epicárdico, uma coisa aqui, ó. Cut short and taper, né? Quer dizer, é isso que eu falei. Separa só da pele para não esquentar a pele, tá? Outras coisas vasculares, aí você tem que olhar naquela MRIsafety.com qual seria, tá aqui, ó, até põe aqui também. Qual seria o device específico? Regra geral, o que eu uso na clínica? Bom, primeiro, aquela coisa que colocou ontem, né? Será que precisa fazer ressonância? Colocou ontem? Não, colocou já há algum tempo. Stent coronário, o resto para cima, nem olha. Eu estou pensando aqui em coisas vasculares de grande massa. Então, por exemplo, um stent na aorta. Hoje estamos usando um pouco, mas um filtro de cava, que é um negócio com bastante material metálico, numa estrutura vascular fina, né? Que é a veia. Eu procuro evitar de fazer, principalmente nas primeiras 6 semanas, que geralmente é o que é recomendado para reendotelizar isso. E depois disso, sempre checando aqui se aquele modelo é compatível, é seguro de fazer. Então, coils, filtros, stents grandes, não é stent coronário, tá? Stent com grande massa. O stent coronário, primeiro dos materiais, 99% dos materiais dele não são ferromagnéticos e a massa é muito pequena. Então, o stent coronário pode sair da hemodinâmica e ir direto para a ressonância, não tem perigo nenhum. Isso já está bem definido e bem determinado. Embora, mas eu li na bula do stent está escrito que não pode até 6 semanas. Por quê? Porque ninguém testou, né? Ninguém fez um trabalho randomizado e testado. O que tem é registros grandes, enormes, que dão a segurança. Mas o FDA, essas regulatórias, eles querem o dado. Se você não der o dado para eles, eles não põem. Então lá está escrito. Eles testaram. Foi testado o stent após 6 semanas. E não antes de 6 semanas. Então vem na bula 6 semanas. Mas não precisa, tá? O coronário. Os outros, eu uso o meu bom senso e tento deixar 6 semanas, a não ser que tenha agora. Tipo um Platzer, né? O Clusor de coisa. Uma coisa que não está aqui moderna, por exemplo, que pode fazer é Mitraclip. Mitraclip é compatível com ressonância, pode fazer, vai dar uma fatão aí na mitral. Mas pode fazer, não tem problema. E esses kits vasculares que eles colocam na stent na pulmonar? É a mesma coisa que o stent. Acho até que a pulmonar é menos problemática na horta. Né? Ótima também, professor. Não entendi. Ótimo. Aquele o Clusor de CIA? Do apêndice atrial. Tem vários oclusores da apêndice atrial, tem vários. Todos eles são compatíveis. Todos são compatíveis. Você perguntou o quê, né? Posso ter imediato de extensão pulmonar, posso medicar, várias vezes estenose pulmonar, é uma situação de veia pulmonar, né? É a mesma coisa, eu evitaria de fazer imediato, mas depois não tem problema. Eu já fiz, inclusive, ressonância. Tem um primo vou falar o nome da pessoa, mas lá do Rio que eu já fiz, inclusive, fez uma estenose, botou o stent, a gente acompanhou com ressonância várias vezes, não tem problema não. 6 semanas. A mesma história, como é uma massa maior frente a um tecido vascular mais friável, eu prefiro esperar uma endotelização, seriam 6 semanas. 1 mês e meio. Mesma coisa. 1 mês, 2 meses. Que mais aqui? Então, aí vem as questões que a gente geralmente é essencial saber, né? Importante também saber mais detalhes. Isso aqui é como você faz uma entrevista, né? Ela está lidando aqui. A tatuagem é sempre uma pergunta importante, né? E aquelas tatuagens permanentes no olho e tudo, pode ter óxido de ferro ali, né? Nessas tintas. Então, eu já cancelei aqui, né? Lembra? Alguém que foi comigo ver. Era uma paciente da Ludmilla, um menino estudante de medicina, que tinha feito foi com a Isabelle?
não me lembro mais quem que foi. Tinha feito, e eu olhei, pedi para olhar, eram uns desenhos assim, uma aqui e outra aqui, bem, não era grande nem nada, a gente tinha acabado de fazer, fez menos de uma semana antes. E era um scriptinho, não era colorido, não era aquelas coisas grandes. E era uma linhazinha fininha, então a chance ali é de borrar, né? Porque o campo ganglionar não vai acontecer nada com o paciente. Mas, então na fase aguda, até que os macrófagos ali segurem bem a tinta, deixe tudo o processo inflamatório, você pode estragar. Eu deixei a critério dele, ele acabou, ele era de Goiânia, sei lá do Centro-Oeste, onde é a Ludmilla, e veio encaminhado para ela. E aí ele falou com ela, eu falei, olha, eu recomendaria não fazer agora, não tem urgência nenhuma, é um pós-Covid, um garoto estudante de medicina. Faz depois, né? Então, essa é a recomendação normalmente para tatuagem. Eyeliner, eu tive um problema uma vez com uma senhora lá no Agaport que ficou, no dia seguinte ela ligou que estava a pálpebra uma pele muito sensível, né? E ficou com o olho vermelho, realmente. Então, essas maquiagens permanentes e tal, é um cuidado também que a gente tem que ter. Mas às vezes não tem o que fazer, porque a pessoa precisa fazer o exame. Então, a gente tem que tomar cuidado e monitorizar esses pacientes durante o estudo, tá bom? E aí, obviamente, tirar todo o resto, né? Piercing, essas coisas. A briga agora é piercing em casa. Já foi a orelha, agora quer mais coisa, né? 16 anos de idade, não vou nem comentar. Não é fácil. Aí, isso aqui é preparação do paciente, acho que eu não preciso falar para vocês, né? Remover tudo, geralmente você tem uma roupa especial, aqui também a gente põe roupa, né? Para usar, porque tem cinto, sempre tem alguma coisa de metal que acaba atrapalhando. Então, o melhor para você não, inclusive, impactar no fluxo da ressonância é tirar tudo, já é um fluxo complicado, e botar uma roupa de centro cirúrgico e ir com essa roupa de centro cirúrgico para a sala. Aí os gradientes, aquilo que a gente falou, a OPNS, que a gente já comentou, que é o Peripheral Nerve Stimulation, né? Estímulo cardíaco vai induzir arritmia, por exemplo. Alguém poderia ter falado, né? Se eu estimulo o nervoso, será que eu consigo estimular o coração? Em tese é possível. No ratinho a gente consegue fazer. No humano, por mais que a gente suba lá em cima os gradientes máximos que a gente tem, né, com os low rates mais rápidos que a gente tem, não é considerado factível de acontecer. Não, mas poderia. Em tese você poderia. Se você pegar um ratinho dela, você pode induzir a arritmia cardíaca. Mas é raro, muito raro disso acontecer. Hear protection, né, 90 decibéis em alguns casos aí, tem que usar. Também parentes que estão acompanhando o exame também tem que usar, né? Efeito de calor termogênico, que a gente falou, que a radiofrequência é um micro-ondazinhos, né? Isso não vai aquecer. Acho que aí não é um risco muito grande, né? Que eu falei, geralmente, a não ser pacientes com problema de regulação, crianças muito pequenas e tal, a gente talvez, em alguns casos, assim, muito específicos, poderia até monitorizar a temperatura ou medir a temperatura antes e depois. Mas não é uma coisa importante. O SAR, que é o Specific Absorption Rate, que eu comentei com vocês, né, que é medido em watts por quilograma, então a quantidade de watts por quilograma que eu estou depositando. Tem uma série de variáveis que podem alterar isso, né? Ele é calculado por um software, né, ali da ressonância, e já existe um limitador na própria ressonância. Por isso que a ressonância não abre, não habilita para vocês, se você não digitar o peso. Algumas ressonâncias pedem a altura também, mas ela vai abrir. Se você não digitar o peso, você não consegue começar o estudo. É obrigatório colocar o peso, porque ele vai calcular isso, tá? E aumenta 9 vezes de meio para 1,5 Tesla. Então, entre 3 Tesla aumenta mais ainda. Então, é um dado importante. Queimadura, esse é talvez o acidente mais comum em ressonância, que acontece. O paciente sai queimado da ressonância. Às vezes ele não sente nem na hora, depois vai ver uma bolinha que vai aparecer, por motivos de algum looping metálico, alguma coisa que ficou dentro da ressonância, muito próximo aos gradientes ali. Então existem realmente, é raro, não é comum, mas talvez uma das complicações mais frequentes que a gente vê na prática clínica. Se você vai perguntar para a Cris lá, ela vai dar uma lista dos pacientes que já tiveram queimadura. A Philips, inclusive, era craque nisso, viu? Ela queima. Eu fiz uma ela esquentava aqui, você sentia aquecendo. Eu estava fazendo abdômen, você sente esquentar. Então, se você tem alguma coisa que acelera isso, ou potencializa localmente o calor, você pode queimar, né? A nossa Philips, não é a Philips em geral, né? Eu lembro dessa máquina, eu senti, talvez porque os gradientes são muito bons, né? Quanto mais forte eles, mais chance a gente tem ali.
E ressonância de intervenção é uma outra aula à parte, né? Que hoje em dia a gente faz muita coisa já pela intervenção, mas não vou entrar em detalhes. Então, eletrodos têm que ser de carbono, não podem ser. Os cabos dos elétrons geralmente são de alta impedância, ou seja, eles não conseguem. E você tem que evitar realmente fazer loops, etc., nesses cabos, tá? Também evitar cruzamento, né? Então, quando você está lá, o paciente não é para ficar assim, não é para cruzar a perna. Coisas que formam loops também são coisas potencialmente induzíveis de calor. Então, sempre assim, né? Sempre, mas ele está fechado, mas sem fechar o loopinho aqui, né? Esse é o ideal. Essa é uma queimadura de um eletrodo não de carbono. Aí, contraste, eu não vou entrar em detalhes aqui. Vamos ver aqui lá. Depois eu dou uma aula de contraste para vocês, mas a história do NSF, né, que é raro. Tem a história da alergia, que é mais rara ainda, 1 para 100 mil, né? Vômito, náusea, que é uma coisa mais comum, é só para passar rapidinho. E a gente hoje ainda é considerado uma contraindicação abaixo de 30, embora com os novos contrastes, praticamente desapareceu o NSF, então está bem seguro. Eu estou fazendo, inclusive, em dialítico aí, a gente está fazendo quando necessário, sempre discutindo. Então deixou de ser também uma contraindicação absoluta. Continua sendo uma contraindicação, clearance abaixo de 30. Pacientes críticos, né? Então isso eu acabei nem colocando lá no Ponto Nacional, porque em 20 minutos eles queriam que eu falasse device crítico, paciente não colaborativo. Eu falei, muita coisa por 20 minutos. Mas aqui é as coisas das vias de acesso, né? Então você tem que tirar os eletrodos que vêm da UTI, que não são de carbono. Então, alguns cuidados só para lembrar, né? Drenagem de tórax, você pode entrar, mas tudo com coisas de plástico, não vai entrar com aquela coisinha coisa que é de metal que segura a coisinha. Então, tudo isso tem que ser visto, mas em geral é uma coisa já da enfermagem e eles estão craque em fazer. Paciente sedado, ele não vai questionar se está esquentando ou não, então a gente tem que tomar mais cuidado ainda, né? Cuidado com coisas de oxigênio, tem que ter toda a estrutura de reanimação do lado de fora da máquina, né? E basicamente é isso, né? Geralmente vem com anestesista junto, né? Para acompanhar a parte dos sinais vitais. Ressuscitação, se acontecer um dia uma parada, não adianta fazer nada lá dentro, né? Então, tem que imediatamente tirar, se você entrar com qualquer coisa na parada lá dentro, vai ser um problema, né? Tudo atração metálica. Então, a remoção do paciente é imediata, né? Então, se a cama sai, senão você tem que levar com tem camas que saem, né? Tem camas que não saem da máquina. Você tem que levar uma maca compatível, né? Que seja não metálica, para dentro da máquina e tirar o paciente o mais rápido possível. E aí começar os procedimentos habituais de uma parada cardíaca, tá? O problema é você estar preparado para identificar e fazer rapidamente isso. Aí vem as coisas da definição do MR Safe, MR Conditional, né? Então, safe é quando está num ambiente que foi demonstrado claramente que é seguro, né? Pode até afetar a qualidade da imagem, isso não interessa, mas é considerado seguro. E o condicional é quando é seguro sobre determinado ambiente, determinadas condições que tem que estar presente ali para você poder fazer. Então, por exemplo, condicional é 1,5 Tesla? É 1,5 Tesla. Ele não é condicional a 3 Tesla, só 1,5. Oi. Tem os ferimentos abertos, tem ainda cruentos assim. Faz ou não faz? Tem problema nenhum, ferimento aberto, tipo úlcera de perna, sei lá, uma úlcera diabética. Eles sempre chamam a gente para avaliar isso. Não tem problema nenhum. A não ser que tenha alguma coisa metálica ali, alguma coisa assim. Tipo assim, vai, um grande queimado. Tem problema nenhum. Tem problema? Não vejo nenhum problema. A única coisa, se é um grande queimado, onde você vai colocar os eletrodos, né? Tentar botar em pele sã. Mesmo que tenha, né, aquele suspendimento militar. Por causa da superenergia Não, militar, é isso? também não. Não, é claro. Eles falam mais por causa da quantidade de líquido, cabelo molhado também, Isso eu acho que é tudo mito. Já disseram que antes eles secavam o cabelo aqui. Eu acho que não é ideal vir para o cabelo molhado, até porque molhar a máquina não é uma boa. Você pode. Tem paciente que já urinou na máquina, já estragou a bobina, já a coisa vai para dentro da máquina, estraga a bobina, é confusão. Agora, secar cabelo, não é para vir com o cabelo molhado, né? Mas é meio mito. Unha. Acho que é mito. Mas
da ferida já chamaram várias vezes. Mas que eu me lembre, não tem nada que chame atenção. Não sei que tenha realmente alguma coisa metálica nisso, que eu falei. Se tiver alguma coisa sendo usada que seja metálica, por exemplo. Mas a prata não tem problema. Zero. Enfim, mas também não precisa encher disso antes de vir, né? Deixa sem, ou pode até fazer uma limpeza se colocar. Não vai fazer, né? Bom. O quench é o criogênio ou hélio, né? Aquilo que eu já comentei, o boils off. Hoje em dia as máquinas são boils off zero, né? Antigamente a gente tinha que repor o hélio semana a semana. Hoje em dia as máquinas praticamente só repõem uma perda mínima de vez em quando vai fazer manutenção, porque mexeu no gradiente, ou porque trocou o head coil, o head coil não, tô branco. O cold head, que é o que controla ali a saída do hélio quando a pressão aumenta muito, mas é muito raro isso, né? E então o hélio é um líquido, ele é gasoso, mas ele está líquido, né? Você tem montes de litros lá dentro, então na hora que você faz um quench, né? Então as causas podem ser física, human error ou eletivo, né? Você vai lá salvar alguém. Pode ser que alguém apertou inadvertidamente. Nós tivemos isso lá no HCOR, né? Mas aí foi de propósito, né? O cara da engenharia. Ele estava para ser demitido, alguma coisa, foi lá, tem que chamar aqui. Maravilha. Ele pagou? Só para se vingar. Ele pagou a máquina? Não, a máquina não. O cliente, eu não sei o que aconteceu. Deve ter sido processado, sei lá. Demissão de justa causa, sei lá o que aconteceu. Tá? E aí tem que ventar, né? Tem que sair o hélio para fora, né? Mas isso pode falhar. E aí a pressão aumenta, né? E pode levar a asfixiar e também a queimadura de gelo, né? Porque ele sai com uma temperatura, quando ele vira gás ainda, a temperatura é muito baixa. Né? Ele é líquido em menos 4 Kelvin, é menos 256 Celsius. Então quando ele vira gás, ele está em, sei lá, ele pode estar em menos 30, menos 40, menos 100 Celsius. Então ele pode queimar e fazer frostbite, né? Pode congelar você e machucar pelo frio também, além da asfixia que eu já tinha comentado. Então, é para abrir a porta. Aí, quando que você faz o electric quench? Quando alguém está trapped, né? Preso dentro da ressonância, alguma coisa, a pessoa está em distress. Se tiver fogo, ou tem que chamar a brigada de incêndio. Existem extintores de incêndio, um prateado, não sei se vocês já viram, aqui eu nunca vi, que é compatível com ressonância. Você pode entrar dentro do coisa, é um especial. Então não é nem o A, nem o B, nem o C. Eu acho que ele tem uma letra, ele é um daqueles que serve para tudo, mas ele vem num negócio prateado que pode entrar no campo magnético. Não sei se vocês já viram, extintor de incêndio. Um prateado, mas chamar a brigada de incêndio é uma boa. Não requer muito neurônio para isso. Aí no caso de um coisa, evacuar a sala o mais rápido, portas abertas. Aí depois da evacuação você pode fechar a porta. Aí sim, para que o hélio não saia para fora. Mas tem que ter certeza que não tem ninguém lá dentro. E se você tiver trapped in the room, close the floor. Que nem fiquei preso. Vai para o chão, porque o hélio vai ficar em cima. Para você não morrer asfixiado, tá? E é isso. Espero que isso nunca aconteça. Call Scanner Engineer. Claustrofobia é uma coisa bem frequente para nós, não é uma complicação, mas vocês estão acostumados a lidar com isso, né? Para mim é psicologia. Claustrofóbico, ele não vai entrar na sala. Acabou. Ele para na porta e fala, não dá. No gel é o cara que não sobe no elevador, aquela coisa toda. Esse é o claustrofóbico verdadeiro. O resto é uma ansiedade meio claustrofobia, né? Que é aí esse 5%. Claustrofóbico eu acho que é 1%. 5 a 10 é ansiedade, né? Mas que impede você de fazer o exame. Você não vai forçar a pessoa a ter um troço lá dentro por causa disso. Mas um bom papo pode resolver. Quando é um claustrofóbico, papo nenhum resolve, não adianta. Mas se é essa ansiedade, você percebe, o meu sucesso é bom, eu tenho uma boa experiência. Eu entro com o paciente, vai com a mãozinha, quando ele está deitado ali, mãozinha na testa, tudo bem, como é que está? O paciente se sente acolhido, e aí vai colocando, explicar para uma tática, você fala que os primeiros 5 minutos são muito ruins, eu já fiz isso várias vezes. Olha que entra aquele negócio aqui, os primeiros 5 minutos são muito ruins, mas depois você costuma, você vê que não vai ter nenhum problema, que você está ali, que as pessoas estão seguras, qualquer coisa é só apertar o botão para fora,
Tudo bem. Agora, não é agradável. Ressonância não é um negócio agradável de ser feito. Então, muito educação e explanação, aquela coisa toda. Os americanos são muito engraçados, né? Eles são assim, mais português, né? Então, tem que fazer as coisas mais claras. Mas é importante, porque às vezes a gente aqui acha que sabe tudo e pula etapas, né? Então, tem gente que gosta de ter alguém na sala, né? Comunicação importante. Eu nunca vou me lembrar, o ex-CEO do HCor foi fazer uma ressonância e quase fui demitido, né? Quase fui demitido. E eu acompanhando o exame, nem era de coração, era uma outra coisa, mas era o CEO do HCor, o senhorzinho que já se aposentou, não era o atual que foi. E ele foi na máquina, e só para azar nosso, aquela peninha da GE, quebrou um negocinho, é um negocinho de ar aquilo, né? Quebrou e saiu, né? E ele apertando aquele negócio, pedindo para sair do negócio, e ninguém ouvia. A hora que nós tiramos o cara, meu Deus, eu falei, pronto, eu fui demitido. Né? Então, assim, ele falou, gente, que o senhor chegou? Não, não tinha nada aqui, ninguém falando nada. Porque uma hora ele começou a falar, e por isso que eu gosto, os tecnólogos, o que eles fazem? Desligam o som. Eu gosto de deixar o som ligado, eu ouvi o gradiente, inclusive porque eu sei que está funcionando a máquina. Porque em algumas situações, máquinas menos barulhentas e boa vedação de som, você tira, você não ouve nada. Né? Então eu gosto de ouvir, porque se o paciente falar, gritar, opa, ele falou alguma coisa, vira e mexe, aí você checa, você para, tudo bem, tudo bem. Acho que essa conversa durante todo o tempo da ressonância é importante. Tá? Mantenha o paciente, eu ficaria mais tranquilo. Tem música, né? Eu quando fiz uma ressonância de 2 horas, essa que sentou na Philips, eu dei acho que ainda funcionava, agora não funciona. Eu dei meu celular pro Julinho e falei, põe aí. E fiquei ouvindo música 2 horas. Aí fiz tudo de uma vez só, tórax, abdômen, escambau. Tinha sofrido um acidente lá nos Estados Unidos, quebrei as costelas, andando no dinossauro lá. E aí vim todo doído para casa. Aí, checklist de segurança e tudo mais, né? É sempre importante. Aí o checklist que nem da aviação, né? Avaliação dos riscos. Que tal assim? Se esse for o Guilherme, deixa lá. Não quente. Se for do logístico, por favor, quente a máquina. Isso é brincadeira, né? Obviamente. Isso não é verdadeiro. Aí, acho que o Dr. Canal, o Dr. Sherlock, né? Não é o Sherlock. Eles aqui mantêm, agora acho que é só o canal, antigamente era o Sherlock também. O MRISafe.com. Existem outras listas, mas o MRI está sempre atualizado para a gente checar coisas que sejam importantes. Ok? Valeu ou foi muito básico? Nós estamos invertendo, né? Uma coisa meio... Esse aqui eu sempre gosto de passar, porque essa foi a minha aulinha do NIAID. Eu fui lá para fazer um trabalho, eu tinha 2 meses para fazer, e eles me fizeram fazer uma aula porque, deixa eu ver o que rapidamente eu não vou me repetir, para eu poder ter acesso à máquina. O David Bloom, que é o chefe da radiologia, falou, mas o Dr. Rugi tem 20 anos de experiência com ressonância, mais, né? Eu passei disso. Não tem, não, isso é uma coisa americana, né? Não tem isso, cara. Ou ele faz treinamento ou ele não tem acesso à máquina, nem chega perto. Então é isso. Acho que basicamente, aqui tem o formulário de screening que eles usam lá, se alguém quiser tem, é interessante. Aí, tudo isso nós já falamos. Ver se tem alguma coisa. Só para a gente visualizar algumas coisas. Então, aí estão as coisas que não podem, né? A prancheta é uma coisa interessante. Quer dizer, clipe, né? O grande problema é o clipe moeda que vai para dentro da máquina e depois fica lá. Se ele entra num vão daquele embaixo da cama, ninguém tira. E ele pode gerar o que a gente chama de white pixel, um artefato na imagem. Fica coisa, tem que chamar a engenharia para arrancar o negócio lá dentro. Se ele ficou aqui na parede, você vai lá e tira, né? Assim. Mas às vezes ele pode entrar para algum lugar meio difícil. Então, isso, além de tudo, prejudica o serviço. Olha, os sinais, né? Ó, isso que eu falei para vocês que é super importante. É impressionante como gente com experiência. Você fala, mas o campo está ligado? Pelo amor de Deus, né? O campo está sempre ligado. Sempre. Always on. A não ser que você tenha enxada na máquina. E lá no NIAID tinha uma de corpo inteiro de 14 Tesla. De corpo inteiro. Assim, super importante. Bom, contraindicações. Aqui são os sinais clássicos, né? Vocês já sabem, já devem ter visto. Vou passar rápido. Então, geralmente tem limitação de acesso para que as pessoas não cheguem inadvertidamente lá. Né? O segurança, aquela história que alguém falou, né? Acho que foi o Henrique que falou, né? Do cara não entrar com arma dentro, porque às vezes o cara preso
vem, você tira a tornozeleira e o guarda vai entrar lá dentro. E a arma aí pode disparar, né? Não pode de jeito nenhum. Basicamente era isso aqui, acho que não tem grandes coisas. E aí a aula cadê a aulinha do que eu dei ali no encontro foi basicamente sobre devices eletrônicos. Era para falar também de pouco colaborativo, mas era muita coisa. Então, só para dar um paradigma aí da história para vocês, aqui foi o que eu mostrei lá, então tá vendo, olha, tanto o CDI quanto o marca-passo vão ter um gerador, vão ter cabos, como vocês estão vendo lá, aqueles cabos bicamerais, no caso do marca-passo clássico, e no caso do CDI vai ter esse cabão mais grosso aqui, que é um eletrodo que vai chocar. E o choque vai dar daqui para cá, tá vendo? Então por isso que é geralmente colocado à esquerda mesmo, tá? E ainda tem os ressincronizadores, que são marca-passo basicamente, mas aí vão ter o quê? Vão ter cabos na parede lateral do VF, esse caso aqui. Lá um na ponta do VD e outro na parede lateral via CI coronário, mas para ressincronizar. Isso aqui é só um histórico, 2007, quando a gente pega o AJ, ele falava basicamente, ele até deixava, mas ele falava basicamente que era, olha, should not be performed, should be discouraged, né? Ou seja, para não fazer. Então, eu até brinquei lá, eu falei, ó, a resposta mais fácil a esse problema complicado é não faz isso. Que é o que a maioria dos gestores e risk managers, como eu falei, de hospital, adoram fazer. Não fazemos. Cansei de receber. Olha, liguei lá para o hospital X, Y, Z, eles não fazem. Eu falei, tá bom, vem para cá que a gente faz. É mais fácil falar não, né? É muito mais tranquilo. Por que eu vou fazer? Eu não vou colocar a máquina cheia, eu não preciso... Agora, se você pensar no paciente, é importante fazer. E era assim mesmo em 2007. Acho que isso está mudando, né? MRISafety.com é a nossa Holy Bible ali. Aqui, esse é um slide que eu falei que é do David Bloom, na verdade, que eu posso falar, que é o chefe era o chefe da radiologia da NIH, agora ele é o editor do Radiology, ele que fala, um neuroradiologista, um radiologista muscular, vai falar, não, se eu quero alta produtividade, cancela qualquer ressonância com qualquer coisa metálica, eu quero produção, fim de papo. Né? E os caras que fazem gestão do Risk Managers também não gostam. Mas, se a gente for ver, aqui ele faz uma estatística antiga de que tem um percentual alto de pacientes com marca-passo, com device, e que 75% deles vão precisar de uma ressonância, pode ser do joelho, pode ser de qualquer coisa em algum tempo da vida deles. Você vai negar a ressonância para toda essa população? É meio absurdo. Então ele fala que it may be best to say yes in the name of patient care, quer dizer, para cuidar do paciente, que é o nosso trabalho, né? Como médico. A gente não cuida de ressonância, a gente cuida de paciente. E aí o trabalho clássico é do Saman Nazarian, esse aqui é um trabalho da Hopkins, eu estava lá quando esse povo estava adquirindo isso, foi publicado em 2011, mas eles começaram a adquirir anos antes. O Henry Halperin é o cara da cardiologia que ajuda, o David Bloom, que também é um coautor, ele é o cara que é o mentor do Saman. Saman hoje já é um cara... E o Hugh Calkins é o nosso, que é o chefe da eletrofisiologia. Então, esse grupo todo fazia isso direto. O Ron Berger também, ele é também da Hopkins, da parte da eletrofisiologia. E eles fizeram o quê? Eles pegaram 438 pacientes com device, não existia ainda o não condicional, não tinha isso, e 54% pacemaker e 46% desfibriladores desse grupo aí. 555 ressonâncias, alguns pacientes repetiram ressonâncias, eram duas, e não teve problema nenhum. Esse é o resumo da ópera. Então aí começou a ter esses... E aí o algoritmo que eles recomendavam era esse aqui. Primeira coisa, perguntar se o marca-passo não é muito antigo. Se ele for antes de 2000, a gente não faz. Né? Não vai existir mais hoje em dia. Né? Muito difícil. Talvez só o eletrodo. O gerador, provavelmente a bateria já foi, né? 20 anos. E aí, perguntar, então, se o implante das leads também está mais que 6 semanas. A mesma coisa lá para endotelizar, para fazer... Só que isso também já está meio que derrubado. A maioria é seguro fazer mesmo antes. Agora, se você puder esperar, se não é um diagnóstico de urgência, você prefere esperar 6 semanas. Então, se o paciente o marca-passo é mais novo, se ele não é mais novo, vai para outro teste. Proceed para alternative tests. Se ele é mais novo, é um marca-passo mais recente. Isso aqui é ainda do não condicional, tá? Isso aqui é um marca-passo convencional, normal. Ele tem mais de 6 semanas, sim. Se não, também vai para outro alternative test nessa época. Hoje a gente sabe o que dá para fazer. Aí não tem nada abandonado, que é outra coisa que se também tem coisa abandonada, ia para outro teste. Que também hoje já está se liberando. Então a gente vai liberando aos pouquinhos com a experiência. Isso que dá. O que era um exagero antes, falar, olha, marca-passo não pode, vai morrer. Não é isso.
Claro que tem riscos. Como o Guilherme perguntou, mas esse negócio enroladinho pode dar? Claro que pode dar. Existe um risco, sempre existe. Mas é um risco tão baixo que você não se justifica negar o exame para todos os pacientes por causa disso. Mas sempre monitorizando. Mas você vê como mudou isso, né? Aí, passou ali, mais de 6 semanas, não tem nada abandonado, está quebrado o cabo, que é outra situação também. Você vai saber, vai fazer uma avaliação do marca-passo e vai dizer se o paciente é dependente ou não do marca-passo. Se ele não é dependente, pacemaker, né? Primeiro você vai ver se é pacemaker ou ICD também. Mas se ele é marca-passo e o paciente não é dependente, cadê aqui? Ops, me perdi. Se o paciente, não, se for ICD, se o paciente é pacemaker dependent, se ele o que acontecia aqui? Veja, ele mandava fazer outro teste. Por quê? Naquela época, o indivíduo que tinha CDI mais marca-passo junto, esses CDIs não eram desligáveis. Hoje existem CDIs que você desliga o sensor ou até desliga ele de uma vez. Então, como ele era dependente, ele não tem como você desligar o CDI e deixar o marca-passo. Então, ele recomendava fazer outra coisa. Hoje já existe isso. Aí, isso eu nem entrei em todo esse detalhe lá no encontro, porque ele dá tempo. Se ele não é dependente, você vai desativar todos os sensores. Por que desativar todos os sensores? Como é que funciona esse aparelho? Eles sentem uma arritmia e dão um choque. Ou o marca-passo sente uma falta de batimento e dá um estímulo. Não é isso? Se eu botar na ressonância e começar a fazer um monte de radiofrequência, ele vai sentir como se fosse uma atividade elétrica cardíaca. No caso do CDI, ele pode sentir como sendo uma taquicardia ventricular e chocar o cara. Então tem que desligar. No caso do marca-passo, ele pode sentir como sendo um batimento do paciente e inibir, e não mandar um estímulo elétrico. Então, se ele sente aquela artefato lá, criado pela ressonância, como que nem o elétrico, quando a gente faz um artefato no próprio elétrico, vocês veem lá no monitor. O marca-passo vai sentir a mesma coisa, como se estivesse lá dentro. Aí ele sente aquilo como sendo um batimento e para de estimular. E se o paciente é dependente, ele não vai ter estímulo e vai ter uma bradicardia ou uma parada. Então, se ele for dependente, a gente vai, no pacemaker dependent, se yes, a gente vai programar, o 00 é os sensores, atrial e ventricular. A gente vai tirar, vai deixar zero e vai estimular o ventrículo ou estimular o ventrículo hiato fixamente. Que aí não tem erro. Então, ele pode sentir o que ele quiser, ele nem vai sentir que está desligado, mas mesmo que entre alguma coisa, ele vai continuar estimulando. Se ele não é dependente, você pode tentar programar para VVI ou DDI, que ele vai ser inibido só pelo batimento cardíaco, é um pouco mais seguro, né? Que é o que acontece normalmente hoje com os MRI modes, tá bom? Aí daqui, veja que tem uma... Acho que eu fiz uma... Não, é aí mesmo. Aí saindo dali, que não cabia tudo aqui, eu venho para cá, né? Então, desses dois aqui, ó, esses dois aqui, VV0 ou VVI, vem para cá, né? Aí você desativa todas as sensibilidades e tal, monitora. O certo era dar uma pressão como se fosse um estresse. Eletro e até saturação de oxigênio, tá? Durante o exame todo. E depois, no final do exame, rechecar tudo. Aí ele rever se não houve a perda de bateria, se não houve aumento da impedância. E você achava que, às vezes, não altera um pouquinho. O tecido ao redor do ponto lá pode esquentar, ele muda um pouquinho de característica e aí a impedância muda. Eu passo a gastar mais energia elétrica para poder estimular o mesmo, e aí começa a diminuir a vida do corpo. Mas isso pode acontecer? Pode, mas é uma quantidade tão pequena que não tem importância clínica. Então, isso tudo você tem que fazer, por exemplo, numa clínica não tem como fazer isso. Não, sempre hospitalar. Isso é uma coisa que eu não falei também. E eu faria sempre então. Em tese você poderia fazer, principalmente o condicional. O condicional daria para fazer. O não condicional, definitivamente, só em hospital. Né? E com o pessoal do marca-passo do lado. Então, eles vão ter que programar. E eles não precisam ficar até durante o exame, programar antes e na saída reprogramar. Até porque você não vai deixar o paciente em VV0, V00, essas coisas todas. Aí no mesmo ano que isso saiu publicado, já saiu a aprovação do primeiro não condicional lá pela FDA. Foi 2011, mesmo ano. Né? E aí a definição então do que eu chamei em inglês, em português é dispositivo eletrônico, dispositivo cardíaco, é DC para nós. Dispositivo cardíaco eletrônico implantado. DCEI. Que em inglês é o CIED, que tem esses 4 tipos aí que a gente está falando basicamente. O condicional é aquela definição que a gente já falou, e o resto é não condicional. A gente já comentou, tem gerador, tem os cabos e tem o tempo do implante, que são coisas importantes para a gente saber.
Os efeitos nós já discutimos amplamente, né? É o campo estático que pode atrair, não é um problema sério esse para o marca-passo. A radiofrequência, sim, porque ele vai funcionar como uma antena que vai sentir como se fosse um estímulo cardíaco. E o gradiente que poderia esquentar, né? Então, aí, um dos cuidados que a gente faz quando a gente está escaneando um cara com marca-passo é deixar o SAR lá embaixinho, o mais baixo possível. Inclusive, uma tática que ele fala, num dos artigos, é o seguinte: muitos das ressonâncias, para diminuir o barulho do som, existe um gradiente, a Philips tinha o gradiente low. A gente sempre usava o default ou o high. Mas, num caso desse, você pode usar o gradiente low, que ele limita os gradientes, ou então o silent, ou whisper, que eles chamam, cada marca usa um jeito, que é um gradiente mais baixo para gerar menos barulho, para o paciente não ter incômodo, e sem mudar muito a característica da imagem. Mas você perde TR, fica um pouco mais longo, você perde força. Mas, no caso do marca-passo, eu garanto um SAR mais baixo. Né? Então, isso é importante para a gente. Um SAR e uma indução de eletricidade, na verdade, né? Porque o SAR é da radiofrequência. Mas uma indução de estimulação ou de aquecimento menor. Aqui tudo isso poderia... O que pode acontecer? Vamos dizer, não acontece, mas pode. Muitos pacientes, no começo, quando ele era bem incompatível, sentir tração ou vibração, poderia deslocar o cabo, poderia esquentar o eletrodo, como a gente já falou, poderia induzir corrente e estimular o ventrículo de forma inadequada, poderia causar habilidade de comunicação entre o device e o coração, pode alterar toda a parte de eletrônica. Uma das coisas que mais aconteceu é quando o marca-passo ele sente que tem algum problema, ele tem um mecanismo, algum switch de segurança. O que ele faz? Bum, ele vira no modo fábrica. Mas ele nunca para, né? Porque é a vida do paciente que está no marca-passo. Então, às vezes, toda aquela programação que foi feita é perdida e eles chamam disso power on reset. É como se fosse um shutdown, né? Ele dá um reset, mas sem parar de estimular, e ele entra num estímulo com uma programação de fábrica, né? Que é uma programação segura e tal. Isso aconteceu em alguns marca-passos não condicionais. Mas algo que a hora que saiu, viu, a programação mudou toda. Aí você vai lá e reprograma na programação que o paciente tem no prontuário dele, ele tem lá quanto de amperagem está dando, tem todo esse setup do marca-passo para cada paciente é diferente. Né? Milissegundos, intervalo AV, tudo isso tem que ser controlado no marca-passo. Aí o pessoal vai. O que eu falei lá é que essa revisão do Radiology está muito boa, de 2018, está bem atualizada e bem legal. Tem um grupo da radiologia, um grupo da cardiologia, o Raymond Kong é cardiologista, com quem o Anthony Hughes ficou lá nos Estados Unidos. Ele dá um resuminho, né, que era uma coisa antigamente contraindicação absoluta, hoje não é mais. Essa história toda que eu já contei. Ali as definições todas, ele dá direitinho para vocês lerem. A gente segue muito o Heart Rhythm Society Guidelines, que é talvez o mais... Né, a impedância, como é que são as definições disso tudo que eu já falei para vocês. Os efeitos de cada um do campo magnético principal, da radiofrequência e do gradiente. Aqui estão os trabalhos de segurança, uma lista deles até 2017, aqui, já que isso é até 2018, mas tem trabalhos até um pouco mais recentes, todos mostrando segurança. Alguns probleminhas ali e aqui. E aí aquele algoritmo que eu mostrei do Anos, né, do Saman Nazarian, está traduzido, é basicamente a mesma coisa, mas de uma forma mais simples. Esse aqui é o do Heart, está na revisão, mas é do HRS, do Heart Rhythm Society. Então, device é condicional? Sim. Já marca Procedure MRI. Standard Protocol, vai interrogar pré e pós, vai aderir aos requerimentos de programação. Ele, na verdade, os condicionais hoje mais modernos é um botão MRI Mode. E ele já se reprograma para... Tem alguns, inclusive, que não vai precisar mais do cara. Quando ele entra no campo, na verdade, a maioria dos marca-passos, eles fazem isso. Inclusive, quando eles testam, eles põem um ímã em cima. Quando você entra num campo magnético, aí não é um ímã, mas ele tem que estar preparado para isso. Ele vai automaticamente entrar no MRI Mode. Já tem alguns já automáticos para fazer isso. E sempre ter, por isso que é no hospital, né? A CLS e tal. Você pode ter na clínica também. Não é absoluto, mas eu recomendaria o hospital. Se não é condicional, as leads estão normais, não tem nada abandonado, que ainda tem o debate, a coisa do leads abandonadas, leads não condicionais, o que o Nevelton falou, para eu considerar condicional tem que ser o conjunto, gerador mais cabos, não é só o cabo, tá? Então, considerar, se tiver algum problema, não fazer ressonância e considerar exames alternativos. Mas hoje isso aqui
A gente já está começando a fazer com leads e tal, mas aí, definitivamente, dentro do hospital, muito cuidado. Não tem nenhum problema, não é condicional, mas não tem nenhum problema com leads. Então, ele é dependente de marca-passo? Se sim, você vai proceder com cuidado, vai ser o V00, que eu já falei para vocês, programar pré e pós, monitorizar eletro, pulso e espirometria, staff, SLS, apostos, device follow-up por 3 a 6 meses, eles falam. Você segue, olha, o cara geralmente faz consulta cada 3 meses, normalmente, quem tem marca-passo, né? E uma semana após aqui, uma recomendação deles, né? Se não é dependente, proceed também, programar non-pacing, né? Desligar a terapia do CDI, né? Do simulador, monitorizar eletro, staff, CDS, e aí interrogar também 3 a 6 meses, tem que seguir, né? É basicamente baseado naquele trabalho lá. Aqui eram problemas que eu discuti pontualmente com todo mundo lá na época, mas já falei para vocês. Implantes recentes, que é menor que 6 semanas, pode, tá? Então tem que para trabalhos pequenos, mostrando, nessa revisão ele cita, inclusive, tem um parágrafo lá, ele cita não é uma coisa definitiva, mas dá para fazer. Então se for uma coisa urgente, faz. Cuidado com os altos SIRs, então diminua o gradiente, faz tudo que você puder. No coração, como a gente tem a pausa respiratória, a gente não dá muito SIR, porque a gente para, né? E aí para a deposição. Quando para a deposição, né? Parei de fazer imagem. Então evitar de, por exemplo, o paciente está meio... Vamos botar uma cine sem pausa respiratória, que fica 3 minutos escaneando direto? Não façam isso. Tá? Como a gente faz pausa respiratória, a gente faz 10, 15 segundos só, aí o SAR nosso acaba sendo menor ao longo do exame, mas evitar, tá? Exames seriados, ou seja, o paciente vai voltar a fazer vários exames de ressonância? Pode também, não tem problema. Dependência do marca-passo não é um problema. E o problema da imagem torácica ou cardíaca é a imagem. A imagem vai ser prejudicada. Tanto é que teve um momento dos condicionais em que eles eles eram condicionais para fazer ressonância fora do tórax. Existem alguns assim ainda. Só fora do tórax. Não pode ser dentro do tórax. Hoje já não é mais isso. Hoje já pode escanear o tórax. Meio absurdo isso, né? Eu sou condicional à ressonância. Só pode escanear daqui para baixo ou daqui para cima. Aqui não pode escanear. Ridículo, né? Mas enfim, mudou isso. Hoje a gente não faz mais. Mas tem ainda o problema da qualidade da imagem. Então aqui é dos artigos. Vejam só o que acontece ali no T2. Olha aqui em cima, né? Vejam ali, ó. Tá vendo ali aqui, em cima? Não sei se vocês estão vendo, é um eixo curto do ventrículo esquerdo, ó. Artefato, e o grande problema maior é o realce tardio, tá vendo? Aqui nesse caso, tem uma perda de sinal e tem um branco aqui. Por que acontece? No caso do realce tardio, existe o que o metal faz? Ele altera os campos magnéticos. Se ele altera o campo magnético, o que aconteceu com meus spins ali? Estão rodando em frequência diferente. Então, quando eu mando aquele meu 180, ou qualquer outro pulso, né? Mas principalmente o 180 que vai inverter, ele só inverte se o cara estiver na rotação certinha que eu mandei o 180. Né? Eu mando uma bandinha fina de kHz, lembra? Dessa frequência até essa frequência. E mando um pulso 180. Só vai responder aqueles spins que estão naquela frequência. Como aqueles spins, eu programei para que aquele spin ali da parede anterior do VE tivesse naquela frequência. Só que ele não vai estar. Por quê? Porque o campo magnético vai estar alterado pelo metal que está ali do lado. E aí, se o campo está alterado, a frequência é outra, não é mais a mesma frequência, ele não vai sentir pulso. Então, eu não consigo fazer com que os hidrogênios façam o tip down naquela região. Para baixo, eu fiz o tip down direitinho, olha a parede inferior. Bonitinho no realce tardio. Deu para ver isso? Né? Então, uma das técnicas que eu não tenho, a gente não tem ainda aqui, tá vendo? Aqui a parede inferior, ok, e olha a parede anterior. Né? Porque ali o campo magnético está alterado. E a frequência dos spins está diferente. Então, eu não consigo que meu pulso atinja. O que eu posso fazer aí? No realce tardio, existe um realce tardio que a gente chama de wideband. Então, meu pulso de inversão e recuperação, em vez de ser uma banda fina, é uma bandona de frequência enorme. Eu vou inverter tudo. Entendeu? E aí eu consigo, às vezes, melhorar a qualidade da imagem. Não é sempre também. Aqui é cine. Depois eu vou mostrar. O marca-passo, como eu falei para vocês, é difícil dar problema. Aqui é o protocolo standardizado, do grupo com o Raymond King escrevendo, inclusive. E ele é bem prático, esse CMR. Eu gosto muito das... Acessem isso na página, muito legal. Seguir o fabricante. Menor que 6 semanas, ó. Né? Eles também tem um probleminha aí, né? Not be scanned, in general. Unless clinical indication, eles colocam assim. Pacientes com epicardiolites abandonada também, eles por precaução,
tem que avisar o paciente e tal, e tem que pegar uma assinatura que ele aceita. Aí, programação, né? O anestesiologista especialista tem que estar lá. O device should undergo intervention antes e depois, tem que ter gente treinada, tem que ter ressuscitação. E a parte da imagem, colocar o braço para cima, on the side of pacemaker generate, over the head. Né? During scan may improve, nem sempre é melhor. O CDI ajuda muito, o marca-passo não faz muita diferença. Outra coisa, fazer inspiração. Quando eu inspiro, eu deixo o coração lá para baixo, mais para baixo. Então ajuda, né? Se aquela imagem lá que pegou a parede anterior tiver em esse, na hora que você inspira, ela sai daquela área do campo magnético alterado e você melhora a qualidade. Alguns lugares falam para não fazer o SSFP, né? Assim, já ir direto para o cine gradiente eco antigo, convencional. Aqui eles recomendam você tentar, se tiver muito artefato, ir para o gradiente eco convencional. Lembra? Que não é o Trufisp, não é o Fiesta, não é o outro, o antigo, que é igual ao do Phase, né? E aí reduzir artefatos ao wideband later learning enhancement. Isso aqui é uma sequência que nós não temos, né? Se disponível, né? Porque, especialmente em CDI. Exatamente esse é o ponto. A recomendação deles é prática e direta. Tudo isso é baseado em artigos científicos, os mais recentes são esses, o do russo, que é o Magna Safe Register, no New England. Então, olha, veja, mais de 1.000 pacientes, alguns, 280 com pacientes dependentes, né? Aqui foi ainda não thoracic MRI at 1,5, mas nenhum problema. Teve o Nazarian, que é o mesmo Saman Nazarian, em 2017 também no New England. Ele fez marca-passo não condicionais, legacy device. E CDIs, 2.000 ressonâncias, 1.500 pacientes, 880 pacemakers, 629 CDIs. Também aqui teve torácica e não torácica, teve tudo. 137 pacientes dependentes. Também nenhum problema. Então você veja que o dado é seguro, né? Você pode ter um azar de ter o seu problema também. Se tiver, você tem que tomar cuidado, né? Pode morrer, pode morrer. Mas é raro, né? Esse morrer é um problema, né? Meu Deus do céu. Por isso que tem que ter o cara da fisiologia do ano. Aqui é o consenso do Heart Rate Society, né? Heart Rhythm Society. Para fazer não condicional, é razoável se não tiver abandonado o epicárdico, embora isso eu já falei para você, está caindo também, mas hoje eu tentaria evitar. MRI é o melhor teste para o cara, não tem outro que substitui. Geralmente a forçação de barra para a gente fazer é a fibrose, é o renal surgery. Por isso que é importante que a qualidade saia boa do renal surgery. Né? Não é a função, não é outra coisa. Que não tem outro substituto para isso, realmente. E é razoavelmente seguro logo depois do implante, tá vendo? É razoável. E é isso. Physician judgment, lá tem que pesar o risco-benefício, aquela coisa toda. Escanear antes, depois, né, durante o estudo, fazer um estudo direto, né? Só o que interessa, né? E programar reprogramar depois, seguir aqui, ele fala só por uma semana. Não tem aquele 3, 6 meses, porque aquilo já é normal. O SAR, olha aí, o normal mode é 2 watts por quilograma e o first level é 4 watts. Então, o melhor é você trabalhar no standard mode, né? O normal mode, o standard mode. Mas o first level ainda é tolerável também. TR, é o que eu falei, aumentar a concatenação é as pausas respiratórias, exatamente quebrar a sequência, como eu falei para vocês. E eliminar scans que não são essenciais. O modo Whisper, para diminuir o gradiente, modo silencioso, cada um vai ter um nome, e tentar diminuir os artefatos do gerador com a mão para cima, etc. Aí os artefatos induzidos pela LEADS é pouco artefato que gera, mas é o gerador mesmo, e principalmente o CDI. O problema maior é com esses pulsos de saturação, né, que geram problemas. Olha aqui, um gradiente convencional ali, como fica melhor do que o SSP, nesse caso ficou melhor, mas nem sempre. Então a recomendação é tentar o SSP, que é uma técnica melhor. Aqui, com o braço para o lado e o braço para cima, tá vendo como sobe o artefato? Então aumenta, geralmente pode não resolver, viu? E ali, olha o white band, olha, ali ficou branco, não é um infarto aquilo é porque eu não consegui fazer a inversão e recuperação de 180. Então, em vez de ficar preto, o miocárdio fica branco. E aqui com o white band, olha aí, o white band melhor. Tem um exemplo melhor, esse ficou ruimzinho. Esse do Bloom, do Dave.
desse trabalho dele aqui. Ó. Olha só como fica branco. Olha, então ali é o magnitude e o psir aqui, né? É o magnitude e o psir com o wideband. Sumiu, né, o branco. Ficou muito legal, né? Nem sempre é assim. Lembrar que a CT também tem alguns problemas, eu coloquei aqui. Existem artefatos que podem ser gerados pela indução do raio-x na CT, mas é muito menos, e além dos artefatos, obviamente. Aqui é o CDI da tese da Veridiana. Então a gente fez, inclusive, uma medida, a gente sabe mais ou menos que a medida a distância, porque quanto mais alto tiver esse CDI, melhor vai ser. Quanto mais longe ele estiver da ponta do ventrículo esquerdo, melhor. Mas olha os exemplos aqui, em graus de artefatos. Então, CineSSFP, veja, realmente concordo com essa recomendação. Vamos tentar primeiro a CineSSFP. Olha, eu tenho um caso bom, que é o A. O caso B também é bom. Vai ficar aquelas linhazinhas ali, mas eu consigo laudar a função, certo? O caso C já complica um pouquinho. Posso perder uma alteração contrária. Acho que o global ainda vai, mas o D acabou, né? Não deu pra fazer nada. Não. Aí é contraindicação. Sou. Corações artificiais notáveis é tomografia. Não se faz ressonância, tá? Tem uma parte eletrônica, inclusive porque tem a parte eletrônica externa que não dá para tirar, né? Você vai desconectar, o cara... Esquece, esses são contraindicações, tá? Uma contraindicação absoluta, difícil que a gente acaba até escrevendo, uma situação rápida. Olha o relógio tardio de um CDI, olha lá o CDI inicial, olha que lindo que ficou. O A. O B já teve um wideband ali, já teve um branco. Mas ainda deu para ver o resto ali. Então aí é aquela coisa. Nós demos um score de diagnóstico. Aqui eu já não vejo mais nada. E aqui piorou, né? Isso aí dele ficou muito pra cá. Perfusão. A gente testou toda a sequência. Olha que perfusão boa no A. Na B, ok também, muito boa. Mas a C e a D, ó, destruídas. Aí a gente testou, como eu falei, toda a sequência. Aqui o triplo edema com cardíaco. Veja que ali ficou médio, aqui nada, e com o body coil. Bom, muito bom ali, né? E zero aqui. Do lado de cá, né? Esquerda e direita, estou falando, para quem está ouvindo de gravação. Eu também não estou apontando aqui também, não, mas aqui. O double, boa qualidade, péssima. E mesmo o mapa tem um, ó. Deu para fazer o mapa tem um aqui. E aqui, o mesmo mapa tem um, o mesmo não. É a mesma sequência, mas... Aqui o screening, que é sugerido, a gente já comentou isso na outra aula. Pacientes graves e pouco laboratório, a gente já comentamos de sonância, arritmia, frequência, apneia. Paciente, se não parar quieto na máquina, não tem o que fazer, né? Existem técnicas? Existem, real, tardio, mas a qualidade, vocês sabem, vai ficar limitada. Instabilidade hemodinâmica é contraindicação. Então, o paciente chocado não dá, né? Ele pode até estar com droga, mas ele tem que estar estável. Tá? Ele tem que estar com pressão estável. Se a pressão está oscilando, e ele está chocando, eu não ponho na máquina, de jeito nenhum. Tá claro isso, né? É meio óbvio, mas tem que ser falado. Exame focado, né? Só no que é necessário. Então, geralmente, eu vou fazer só o realce, por exemplo, ou cine realce, ou edema em realce, o que for mais importante para esse paciente. Sequências rápidas, se possível, sem pausa. E aí, aquilo que eu falei, o compress sensing, hoje, né? Como eu já comentei com vocês, na Sola, por exemplo, a gente faz em 2 pausas respiratórias assim inteiro, né? Acho que a Thaís mostrou um trabalho assim lá, nem suicídio, que é a mesma coisa. Alguém comentou lá, eu não vi o trabalho. Mas para nós é rotina já, tanto na Sola quanto na Sky, que a gente tem o compress sensing nas duas. Então assim vai rapidão. O realce a gente pode fazer sem pausa respiratória hoje também, né, com o compress sensing. Então o sumário é isso, dá para fazer, cuidado, né, é crítico implementar todo esse protocolo direitinho, passo a passo, checar as coisas, né? Fazer o protocolo de imagem e é isso. Então, todos vocês aí. Agradecendo a todos. Tá bom? Mais alguma coisa? Dúvidas? Acho que já deu o timing aí, né? Então, aí foi uma aula de segurança com device junto. Que tal? Acho que ficou legal, né? Tem alguma dúvida? Nevel, tem mais alguma dúvida? Acho que a dúvida do Nevel, que o coração artificial, fundamental. Fazer contraindicação. Não dá para fazer. Aí também tem limite. Vamos nessa então, que a gente tem muita coisa para fazer. Obrigado a todos. Aí a semana que vem ainda eu posso dar mais uma aula para vocês, mas vocês estão preparando já os seminários, não? Não, ainda não. Então já faz a lista, eu dou mais uma semana para vocês, aí na próxima vocês comentam. E aí depois eu posso ir inserindo uma ou outra aula minha. Mas eu quero que vocês comecem a fazer os seminários, tá bom? Combinado?
Ok? Quem tiver à distância, obrigado por participar. Eu vou encerrar a gravação e encerrar a aula, tá bom? Depois eu ponho no YouTube. Conectem lá.